Bom, vamos que vamos. Algumas coisas, alguns detalhes importantes para a nossa aula de hoje. Eu tive uma reunião hoje muito bacana com a Roberta, que Roberto Feijó é uma das donas da Kinetec, que é um dos maiores laboratórios, né, de análise de biomecânica, que eles fornecem os equipamentos para análise biomecânica. E nós vamos fazer uma aula exclusiva aqui para vocês, com o pessoal da Kinetec, falando sobre tecnologia, falando sobre IA, falando sobre tudo que é novidade no mercado, que na teoria não é tanta novidade assim, mas é algo que está ainda, em termos, assim podemos dizer, entrando no mercado brasileiro. Isso é muito comum, né? A tecnologia é uma coisa muito comum fora do Brasil. Eu me lembro que em 2009, quando eu fui para a Itália, tudo que eu vi lá na época de 2009, eu estou vendo chegar hoje no Brasil. Então, assim, é muito discrepante o mercado europeu e o mercado brasileiro. Então, saibam que muitas das coisas que vocês vão ver aqui é de início, assim, início de tendência de mercado. Tá? Então, eu conversei hoje com a Roberta e a gente vai combinar uma aula, bem como a gente trouxe a Ju nas semanas atrás, a gente vai trazer o pessoal da Kinetec para poder mostrar todas as tecnologias possíveis para vocês também. Mas a principal tecnologia que a gente quer poder implementar dentro da Insole é o BioBit, tá? Que é um sensor de movimento. Basicamente funciona assim: é uma cinta que tem um sensorzinho desse tamanho que você coloca no quadril e você faz análise de marcha, você faz inúmeros testes, você mede o desempenho do teu paciente e você consegue comparar, fazer um antes e depois de análise de marcha com a palmilha. São coisas que a gente não consegue fazer tão assim no baro, né? Então a gente consegue fazer com o BioBit. E mostrar essa tecnologia para vocês. Ah, mas é. Gente, calma, eu estou mostrando a tecnologia para vocês. É uma coisa que a gente vai trazer na pós-graduação, né? Para quem aqui está dentro da turma da pós, show de bola. Para quem não está, vai ter exclusividade aqui dentro da Insole também. Até muito mais próximo o contato. Por quê, minha gente? Eu estou gravando, tá certo. No segundo semestre, nós teremos um encontro presencial da Insole 360, tá? Vamos fazer um encontro presencial aqui em São José do Rio Preto City. Ah, mas por que não faz São Paulo? Porque aqui tem laboratório, gente. Aqui a gente consegue fazer um campus de laboratório para que vocês possam vir presencialmente ter contato com materiais, pegar na mão, entende? Coisas que a gente não consegue fazer no online. Então, essa é uma experiência plus que a gente vai entregar para vocês. Ah, Nath, mas eu não vou poder ir. Não tem problema. O nosso encontro, ele vai ser gravado e transmitido ao vivo para quem quiser assistir dentro da Insole, tá bom? É um conteúdo exclusivo da Insole. Isso vai acontecer no segundo semestre. A gente ainda não fechou a data, porque tem alguns congressos para confirmar. Então a gente está só esperando que esse ciclo se feche, se encerre, mas vai ser coisa assim, final de novembro, primeira semana de dezembro, só para a gente poder se organizar, mais ou menos, tá bom? Por que a gente vai deixar tão para o final do ano? Porque já é uma época que todas as conferências, congressos, tudo aquele mundaréu de coisa já acabou. Então, por isso a gente vai fazer um encontro. Não fui convidada ainda, Amanda. Não sei se eu vou estar no CNP. Não fui convidada. Que eu saiba, até agora eu tenho 3 conferências e congressos para fazer parte. Que eu saiba é ótimo, né? Agora é ProSense, no mês que vem, em São Paulo. CIAP, em São Paulo.
e o Congresso de Vitória, em agosto. Agosto. Depois disso, eu não tenho agenda. Nada marcado. Mas tem lançamento no meio desse vucu-vucu todo aí. Tem bastante coisa para fazer. Então, a gente vai ter todas essas atividades aí. Vocês vão poder ter a experiência com todos os equipamentos, então, com o Baro, com o BioBeat, com o dinamômetro de força, bem como vão fazer a avaliação junto com a gente. A gente vai colocar vocês para fazerem as avaliações e vocês fazendo a avaliação nossa também, tá? Com o paciente real, com pacientes difíceis também. Vão aprender a fazer molde direto também, para pegar aqueles pezinhos amputados do cachorro. E esse conteúdo vai ser todo transmitido para vocês da Insole que não puderem estar aqui. E o inicial também vai ficar na plataforma, tá? Então, para quem não conseguir assistir na hora ou não conseguir vir, vai ficar na plataforma. Assim que a gente tiver uma data, a gente já vai liberar a data para vocês. Independente se tiver uma pessoa, ou se tiver 10, ou se tiver 30, ou se tiver 50, o encontro vai acontecer, beleza? Quantas pessoas precisam para a gente ter o encontro? Uma, tá bom? De qualquer forma, o encontro vai acontecer. Só não vai ter encontro se ninguém vier. Agora, se eu tiver uma única pessoa, já é o suficiente para eu poder treinar e capacitar essa pessoa aqui também, beleza? Bom, a gente vai ter alguns convidados dando aula para vocês. Acho que eu dei o spoiler, eu nem sabia que não era para falar na semana passada. Achei que estava tudo certo. Estava nada certo. Acho que vai ser semana que vem, né? A aula do Adão. Não sei também. Não sei, vocês sabem. Melhor que eu. E hoje, na nossa aula de hoje, eu gostaria de trazer aqui alguns conceitos que vão lá do básico até o mais avançado das pessoas que estão aqui já pedindo palmilhas. Eu quero dizer que é com muita felicidade que eu digo que nós batemos a marca de 50 palmilhas pedidas pelos nossos alunos em Soli. Meus parabéns, crianças. Isso já dá um faturamento médio, de acordo com aquilo que vocês cobram nas palmilhas de vocês, de R$50 mil em 3 meses. Parabéns! Eu fico muito feliz, porque essa é a prova de que aquilo que estava na minha cabeça e no meu coração está funcionando. Yes! Então, eu fico muito feliz em ver vocês caminhando cada vez mais, avaliando melhor seus pacientes, e fazendo todo o processo da Insole funcionar muito bem. Então, meus parabéns. Mais uma coisa muito importante é que a gente vai ter esses convidados. Então, quando a gente tiver aula de convidado, bem como vocês super prestigiaram a aula da Ju, que foi muito massa, vamos prestigiar a aula desses convidados. São pessoas que são nossa rede de contato, são pessoas que estão ali no nosso dia a dia, são os nossos amigos, e que querem participar de alguma forma, e também nos sondam para serem alunos da mentoria também. Então, assim, eu fico muito feliz em abrir espaço para a gente poder fazer networking, porque eu particularmente não conhecia a Ju. Eu achei que ela deu uma aula que ela arrasou, eu queria que ela fizesse um treinamento agora para minha equipe no estúdio. Eu fiquei de verdade impressionada com a aula dela, eu achei fantástica. Então, eu ainda não subi a aula na plataforma, porque aí eu viajei e acabei esquecendo mesmo, tipo, blackout, pum, deu tela azul. Então, eu estava até fazendo isso, procurando ela aqui nos meus e-mails, porque ela sobe no e-mail. Então, assim que eu terminar a aula de hoje, eu já subo a aula da Ju lá na plataforma. Vou ver se eu abro uma nova aba de aulas com convidados, para não ficar misturado no meio do rolê, tá? Então, aí eu vou abrir um novo quadradinho lá para vocês, escrito aula com convidados. Que aí a gente coloca todos os convidados numa aba só e assim a gente difere dos nossos conteúdos.
Ok? Bom, vamos começar do começo, tá? Eu sei que tem muita gente que ainda dá uma bagunçada na hora da avaliação, que não sabe o que faz primeiro. Então, eu quero fazer da aula de hoje algo muito legal. Eu não consegui fazer o que eu queria fazer hoje para a nossa aula, mas não tem problema. Eu quero fazer um vídeo gravado da tela do meu computador para poder ensinar vocês a utilizarem a IA, porque ela está funcionando. Não, tá a cabeça da Natália e a Camila dentro do GPT, tá sensacional. Ficou legal demais essa IA. E o que a gente quer? A gente quer dar suporte para vocês, tá? Então, Nath, mas não sei o quê. Entenda uma coisa, o mercado hoje, a gente tem uma estrutura de mercado que ainda é muito convencional. E que por muitas vezes, a gente vai acabar, se a gente não entende que existe tecnologia entrando hoje no mercado, que às vezes você não tem condições de ter agora, mas se programar para e compreender que o uso dessa tecnologia é imprescindível para você se destacar e de se diferenciar, e até mesmo justificar os valores cobrados, isso vai ser fora da casinha. Então, vocês se preparem, porque essa é a primeira IA. E eu acho que não tem mais nenhuma IA na podologia, tem? Muito obrigado. Isso chama inovação tecnológica. Nem na fisioterapia. Eu não tenho consciência de IA dentro da avaliação de fisioterapia, tá? Ajudando vocês a pensar. O objetivo principal não é substituir, mas agregar. Naquele momento, às vezes, que você vê, tem às vezes uma confusão, ou tem às vezes poxa, será que está supinando? Será que está pronando? Entende? Às vezes a IA também vai errar, e tá tudo certo. Por isso que a gente traz para discussão aqui. Às vezes é um caso mais difícil, ou às vezes você está só estudando, e aí você quer compartilhar, para isso que vai servir a IA, não para substituir vocês, ok? Também vai servir para vocês laudarem os exames de vocês. Como fala, a Baroscan tem um cantinho lá para eu laudar. Beleza, não tem problema nenhum, você pode usar. Eu não sei como é que eles alimentaram aquela IA para aquela IA funcionar como um laudo, tá? Mas nós alimentamos com mais de 600 exames de baro dentro da IA. Então, assim, a gente colocou o nosso histórico com avaliações, com dados, com tudo aquilo que vocês aprendem dentro da ISOLE, para que vocês possam, para isso ficar cada vez mais fidedigno e todo mundo falar a mesma língua, inclusive a nossa IA. Beleza? Bom, quando a gente fala desse produto que vocês estão hoje trabalhando, que são as palmilhas termomoldáveis, vocês precisam entender de uma coisa. Esse grupo de pessoas que aqui está, é um grupo de pessoas que trabalha hoje com uma exclusividade do mercado, que são as palmilhas termomoldáveis. Não existe, ou pelo menos eu não tenho conhecimento, de um trabalho que alguém faça parecido com o nosso, tá? Porque não há. Então, o formato que a gente trabalha aqui é exclusivo da Insole. E quando eu pensei na Insole, quando eu comecei a estruturar o programa de mentoria, eu comecei a pensar principalmente no processo de transformação de vocês. Então, assim, quem é aquela pessoa que eu ia pegar logo na primeira aula e quem é aquela pessoa que vai se transformar no final da mentoria dos 12 meses. Eu soube que a Vânia já estava entrando em uma tristeza profunda, porque o ciclo está acabando, mas não se preocupem, a gente dá um jeito, a gente já tem planos para isso. E essa troca que a gente tem de segunda-feira, né? Eu achei muito legal vocês terem feito juntado uma galera, exatamente, tem renovação, juntado uma galera para estudar na semana passada. Eu achei isso sensacional. Eu falei, vocês são foda. Por quê? Porque
É exatamente, são essas reuniões que a gente faz toda segunda-feira que faz com que a gente tenha constância. Então, assim, eu tenho certeza que a mente da Amanda, lá aquela Amanda que entrou junto com a Nai numa reunião secreta, que estava com o pé dentro, um pé fora, não sabia se ia, se não ia, e ela falou, só vamos, não vou pensar duas vezes, só vamos. Eu tenho certeza que a Amanda existe hoje, a profissional de hoje, já tem uma visão completamente diferente. Bem como todas vocês que estão aqui passaram por algum tipo de processo. Então, lembrando que o processo da Insole, ele começa com você. E não é assim, não, é você entendendo o próximo passo que você quer tomar na sua carreira. Porque que nem eu conversei com a Thalita essa semana e eu falei para ela, falei assim, tem gente que a Insole vai suprir todos os desejos e necessidades, tem gente que não. E tá tudo bem. Então, a transformação começa com você. Então, uma das coisas que a gente senta e a gente olha muito e com muita frequência é quem é que está aqui presencialmente. Quem é que separa o horário às 8 horas da noite e vem aqui e frequenta as nossas aulas. Porque às vezes pode ser que a aula não seja novidade nenhuma, sei lá, uma aula de plantigrafia de novo, meu Deus. De novo, sim, de novo, porque eu tenho certeza que todas as vezes que você assistiu a aula de plantigrafia, você pegou alguma coisa diferente. E aí você pegou um detalhezinho que você não tinha feito antes, você pegou outra coisa que não tinha feito antes. Bem como é nosso processo avaliativo. O que é a Insole? A Insole é o passo a passo mastigado. Para quê? Para que você consiga trabalhar com um produto de alto ticket, que dentro do nosso mercado é um alto ticket, e que esse produto seja rentável e lucrativo. Porque tudo bem, boa parte de nós a gente trabalha por amor, mas amor não paga as contas, né? Então a gente sabe disso. Quando a gente começa a pensar em processo avaliativo e quando eu trago uma novidade para o meu espaço, eu preciso entender algumas coisas, como, por exemplo, o comportamento do meu cliente, né? O comportamento do cliente significa como é que eu vou vender para o meu cliente que está aqui dentro. Por exemplo, a Iar, a Amanda, a Vânia, a Lê, a Thalita, a Tati, que está aqui. Todo mundo tem paciente todos os dias recorrentes. E esses pacientes, você consegue perceber quando há necessidade do uso de palmilhas. Por quê? Porque simplesmente a gente tem uma recorrência, a gente tem ali uma reincidiva de lesão, ou a gente tem. Gente, batata, calo. Calo é batata. Calo é uma coisa que sempre vai precisar de palmilhas. É difícil eu pegar um calo, mas e vocês? Onicocriptoses, coisas assim, gente, são lesões que mostram para nós que existe a necessidade. Nath, mas você vai palmilhar todo mundo? Não, não é. Eu vou palmilhar aquela pessoa que tem necessidade, que tem sintoma, principalmente. Todo mundo precisa de palmilha? Pior que sim. Porque nós somos seres assimétricos, nós temos lateralidades, nós temos desvios posturais, nós temos hoje a nossa vida hoje, Camila, palmilha todo mundo sim. A nossa vida hoje, ela tem ficado cada vez mais confortável. Tipo assim, quem daqui hoje tem telefone fixo em casa? A Vânia ainda tem. E quando toca? Você sempre grita pro outro atender que tá mais perto, que você não levanta nem a pau. Interfone é a mesma coisa, que você olha e fala, campainha. É sempre a mesma história, porque a gente está vivendo uma vida cada vez mais confortável. Isso faz com que o nosso cliente também tenha esse tipo de visão. É diferente dos nossos avós, que trabalharam na roça, e você via aquelas senhorinhas de 80 anos de idade com peso na cabeça e tudo certo. Hoje a gente vê lesões de coluna em criança, justamente porque a gente tem uma sociedade cada vez mais hipotônica, cada vez mais fraca e com menos postura. Por isso que eu falo, todo mundo precisa de palmilha. Todo mundo, desde sempre. Quando eu começo a pensar num novo produto para o meu espaço,
eu primeiro preciso entender o ambiente. Eu preciso entender o seguinte: quem é o público que eu vou vender esse produto? Porque é muito diferente. É a mesma coisa, eu vou trazer para o meu produto, tá? Quer ver exemplificar bem simples? A maior parte de vocês, eu acho que todos vocês sabem que eu tenho o Tape Pro, que antes era Podotape, que é o meu curso de tape, ok? Esse ele é um curso que hoje ele custa R$ 1.000. Só que ele é um curso que é para quem está começando na podologia. Ou é para quem está começando a carreira. Porque é um curso que vai ensinar uma técnica, que vai ajudar algum determinado. Este é um outro momento de carreira de vocês. Todas vocês são donas de espaços próprios. Todas vocês têm uma frequência de aproximadamente 50 clientes por semana. Todas vocês têm um fluxo rotativo de clientes. Então, isso faz com que vocês sejam um nível acima do Podotape. Acima não, uns 4 níveis acima do Podotape, mais ou menos. Então, não é um público, é a mesma coisa, de eu chegar para Insole, mostrar Insole para quem acabou de se formar, não vai fazer sentido. Entende? Então, o que vocês precisam olhar e entender? É uma dúvida que a Elaine tinha e a gente conversou muito sobre isso. Como que eu posso oferecer o meu produto para o meu cliente sem que ele ache caro? Né? Eu costumava dizer o seguinte: o cliente que acha que está custando caro, ele não é teu cliente. Então, quando eu comecei a filtrar isso começou a fluir muito melhor. Quando a gente começa e pensa no processo da Insole, desde o início da avaliação até o produto final, independente dele qual seja, você identifica a necessidade de uma avaliação biomecânica muito pelo formato de queixa principal do seu paciente. Qual é o típico? Dores diretas nos pés. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente que chegar, eu tenho um esporão, eu tenho um joanete, ou uma deformidade podal, como um joanete, como um dedo em garra, são pacientes com necessidade específica de uso de palmilha. A necessidade, ele não percebe, mas a dor, ele sabe que tem. Quando a gente fala que eu preciso escrachar a dor do cliente, é jogar na cara dele mesmo, que se ele não fizer alguma coisa, o pé dele vai piorar. E é muito importante eu entender que o processo da Insole, ele começa na identificação da persona que vai adquirir o meu produto, né? E ele finaliza, não é na entrega do produto. Porque você vai continuar acompanhando aquele paciente. A primeira coisa que vocês precisam colocar na cabeça é que, quando você palmilha alguém, você não pode palmilhar e falar, vai tartaruguinha, vai. Porque se você faz isso, você não se diferencia de ninguém mais lá dos concorrentes. Por isso que eu fico muito atenta a processos reavaliativos. Além disso, gerar uma demanda de valor para o nosso cliente, né, gera um alto valor. Os processos reavaliativos também fazem com que eu venda novamente para aquele cliente. Então, esse é o principal objetivo. Quando a gente começa o processo de avaliação dentro do passo a passo da Insole, a primeira coisa que eu peço e que eu falo para o meu cliente é: qual a sua queixa principal? Qual é a queixa que trouxe aquele paciente até mim? Qual vai ser a transformação que o meu produto vai causar naquele cliente? É a mesma coisa que eu pensei quando eu comecei a pensar no programa da Insole. Qual é a transformação que eu vou causar na vida de vocês? Porque se eu chegar e simplesmente vender palmilha, hoje eu vejo uns anúncios aqui no Instagram que a galera, compre palmilhas fofinhas. Não é? Tem vários. Mas nosso intuito não é esse. Qual é o principal benefício e a diferença de entre todas as outras palmilhas para as palmilhas que vocês trabalham hoje? Número 1, ela trabalha dentro da fisiologia dos pés.
o funcionamento dos pés. Ela trabalha dentro da anatomia podal. Então, a gente não passa por cima de anatomia. E ela trabalha em cima da biomecânica. Quando você tem esses 3 pontos alinhados, você começa a entender o que é válido e o que não é. Eu usei esse exemplo para muitas pessoas aqui quando eu fui fazer a primeira call nossa, quando eu fui apresentar o projeto. Um grande exemplo do que faz com que eu olhe para a palmilha termomoldável e olhe e falo assim, não, isso funciona, é simples assim. Quando eu fazia as palmilhas podoposturais, a gente tem um elemento que chama hemicúpula alta. A hemicúpula alta, ela serve para pôr ou preencher ou impedir o funcionamento do arco. Qual é a principal função do arco plantar? Pronação e supinação. Ele prona para absorver o impacto e ele supina para pegar e fazer a propulsão do passo. Essa é a função do rolê. E aí, dentro do conceito podopostural, ele simplesmente vira para mim e fala assim, não, eu vou impedir ou vou preencher um vácuo. Então, se eu tenho um pé cavo, eu preencho um vácuo. Se eu tenho um pé plano, eu impeço a pronar. Qual é o sentido que isso faz? Impedir movimentos podais faz com que eu mude a mecânica. Por exemplo, muito fácil. Quebra um dedinho do pé para você ver. Você quebra um dedinho do pé, é o suficiente para dali uma semana com você mancando, teu joelho doer, tua quadril doer, tua lombar doer, porque você mudou uma mecânica podal. Qual é o nosso principal objetivo? Lembrem-se sempre disso, porque é muito legal. Quando a gente fala de alinhamento, a gente fala de fisiológico. Todas as vezes que a gente tem um processo de alinhamento, a gente não tem dor. O que a palmilha vai fazer para esse paciente? Alinhar. Ela vai entregar um estímulo que vai alinhar o pé dentro da fisiologia. Ah, mas o meu paciente é um pé de Charcot, que ele tá lá com todas as placas, parafuso. Aí a gente entra num conceito assim. Pode até ser torto, mas tem que funcionar. É o conceito que a fisioterapia mais bate em cima. Ah, porque meu paciente tem uma escoliose de 60 graus e eu não sei o que eu faço. Tem que funcionar. É a mesma coisa. Por exemplo, se eu tenho um paciente que sofre um trauma, um acidente ou alguma coisa, ele precisa fazer uma cirurgia e faz aquele escarcéu. Um politraumatizado, muitas fraturas e não sei o quê. Até um vídeo que a Lê postou, mandou para nós no grupo, da sequela de pólio, não era? Que eu falei que era? Daquela. Era uma moça até, não era uma senhora. Mas tinha uma marcha bem típica de sequela de pólio. A gente vai conseguir atingir a fisiologia com ela, plena, típica? Talvez não. Com essa pessoa, placa, parafuso, não sei o quê, a gente vai conseguir atingir a fisiologia típica? Não, muito possível que não. Mas o que a gente tem que fazer por ela? O torto, mas funciona. O que isso significa, Nath? Significa que a gente precisa estimular o típico e ver até onde o corpo dela responde. Entenderam? Quando a gente pensa num processo de reabilitação, não importa ele qual seja, tá? Não importa o tipo de reabilitação que o teu paciente faça, mas a gente vai pensar, eu quero que ele viva uma vida plena, independente disso. Esse é o nosso intuito.
Por exemplo, quando a gente vai palmilhar uma pessoa, a primeira coisa que a gente pergunta é: o que te trouxe até aqui, não é? Por que que você quer fazer palmilha? O que que você está sentindo? Desde quando? E aí você começa a fazer essa investigação anamnese, bem típica, cheia de perguntas, de processos, que a gente precisa entender para justamente justificar o que a gente for ver no exame dele. E aí, quando esse processo se inicia, a gente vai começar com beabá do beabá. Quem daqui começa olhando os calçados dos pacientes? Show de bola. E aí começa. Pega o sapato dele e olha. Por quê? O sapato fala tudo que você precisa saber. Às vezes, por exemplo, ele é uma pessoa simples e foi de chinelo. Mas dá uma olhada aqui. Esse chinelo meu aqui, ele tem... Acho que eu comprei em setembro, novembro. Olha o calcanhar dele, como é que tá. O chinelo já tá destruído assim. Aqui já tá contando para mim que a minha pisada é supinada. Estão vendo que não tem marca. A banana aqui tá inteira. A banana aqui, pobre coitada. Quando a gente olha para o sapato, não importa qual seja, você vai identificar que, número um, pode ser que aquele sapato seja de estimação. Então você precisa entender se você palmilha dentro de um sapato de estimação, se não vai ser pior para o seu paciente. Por quê? Porque ele já vai estar com desníveis, ele já vai estar com gasto. É borracha, gente. Então talvez seja legal uma instrução de um novo calçado. Uma outra coisa importante neste processo. Pode abrir, Ar. Essa parte do calçado eu sempre falo. Eu sempre faço. Geralmente eles até levam o calçado novo lá para mim testar antes. Perfeito. Ver se cabe, porque tem alguns tipos de tênis que eles, mesmo eles sendo tênis de esportivo, eles são muito estreito médio pé. Assim, o arco. Daí não cabe. Daí, geralmente, hoje mesmo a senhorinha foi até com condicional. Olha lá. Para me escolher qual que era o melhor para ela. Daí eu provei, calcei nela, ela saiu toda contentinha com a palmilha dela e o tênis dela. Olha lá, que bonitinha. E isso é super importante, porque é uma orientação que toda vez meu paciente chega para mim e fala, pô, que tipo de tênis é o melhor para mim? E todas as vezes, quando você pega o beabá lá, você vai olhar o tipo de tênis que ele usa, você pode ver. Esse era o próximo item que eu ia falar, Amanda. Tem muita gente que ainda, além de usar o tênis errado, usa numeração errada. Ou muito pequeno, ou muito grande. Hoje eu peguei um All-Star, eu desenterrei um All-Star meu no fundo da gaveta. Eu olhei para ele e falei, nossa, parece que tá grande. Sabe quando você olha esse sapato desse tamanho, você fala, acho que eu peguei um trem errado aqui. Mas qual é a desvantagem de se usar um sapato muito grande? Ele ter que apertar muito o cadarço, isso poder gerar dor e consequências, porque você reduz o fluxo arterial para o pé. E quais as consequências de você usar um sapato apertado? É o fato de o pé se adapta. Cara, único trem da nossa vida que se adapta é o pé. Nada mais se adapta. Agora, pé a qualquer coisa. Então, por que pessoas que usam, eu usei salto a vida inteira? A pessoa fala isso e nunca sentiu dor. Não é? Por quê? Porque o pé se adapta. Muito simples. Então, você precisa, além de conferir se aquele tipo de sapato é o ideal para ele, para o caso dele, é conferir a numeração. Duas formas de se conferir a numeração, ou com fita de sapateiro, ou com gabarito de palmilhas. São as duas formas que existem. Quando você faz a conferência da numeração, você já tem a prova por A mais B. É por esse motivo, pode falar, Clarinha, pode abrir o microfone e manda ver. Peraí. Oiê, eu vim aqui tomar um café, mas aí você falando aí, eu lembrei você falou do gabarito, né? Uhum. Você está falando que o pé se adapta. Ok.
o que eu tenho percebido no gabarito? Eu faço essa análise dos calçados. Eu sempre pedi, muito antes de fazer o curso, de começar com vocês, eu pedia, né? A questão no gabarito, 1,40 e 1,41 masculino. Coloco no pé, dá uma diferença enorme. E quando eu encosto um gabarito no outro, ele não dá tanta diferença assim. Isso me deixa doida. E o paciente também percebe isso. Como que você me explica isso aí? 1 centímetro. É exatamente 1 centímetro de diferença. Tá, e atrás, quando eu coloco o gabarito, eu encosto no calcânio ali, né, na base, ou ele tem que sobrar também embaixo e em cima? Eu faço a medida da parte dos dedos, mas em cima eu encosto no calcânio, levando em conta a parte do contraforte do calçado ali. Por isso que a gente coloca uma medição de 0,3 para trás do calcânio, é ali que a gente começa a medir no gabarito. 0,3 milímetros para trás do calcânio, tá? E tem que sobrar um dedo na frente. Dedo. Exatamente, dá 1 centímetro, é um dedo. Mas um gabarito do outro, a diferença é mínima, e no pé dá uma diferença imensa. Ah, bem-vindo ao gabarito francês, é assim mesmo. O europeu é assim. Por esse motivo, é o gabarito mais próximo do brasileiro. O gabarito americano é completamente diferente. Aí, talvez, você consiga, tipo assim, o nosso 37 para o nosso 38 é o 7, 7,5 dos Estados Unidos, sabe? É, aquela meia. Aquela meia. Aquela meioca devia ser para todo mundo. Por quê? Porque tem muita gente que 38 fica largo, 37 fica apertado. Até porque tem diferença. Eu, por exemplo, tenho o pé direito maior do que o pé esquerdo. Eu parecia maga patológica no último congresso aqui, porque o meu pé é 34,5. Tentei usar o calçado 34, ficou super apertado. Coloquei o 35, se eu corresse, o sapato ficava lá atrás. O tipo de formato de sapato também influencia nisso. Porque, às vezes, tipo assim, se a gente não tem um contraforte reforçado, o pé fica solto. E aí, se o pé fica solto, você não tem uma firmeza, né, se assim podemos dizer. Então, você tem essa diferença. Mas, então, o correto, eu posso, no gabarito, afirmar que o paciente está com calçado maior ou menor, seguindo essa linha, de 1 centímetro na parte dos dedos. Exatamente, 1 centímetro à frente do maior dedo. Então, se a minha marca de maior dedo, como é que eu meço isso, gente? Geralmente, para eu provar por A mais B para o meu paciente, plantigrafia. Faz a plantigrafia e passa o gabarito em volta. E aí depois você tira a prova com o pé do paciente, ou se você preferir, você pode tirar a prova com o próprio sapato do paciente. E aí isso fica mais claro para ele. Mas por quê? A gente tem um contraforte e não só isso, tem a meia, né? Nossos pacientes usam meia, então, por isso, 1 centímetro na frente e 0,3 milímetros atrás. Essa é a posição de conforto do pé. Eu não sei se é correto, então, eu falar o seguinte, eu sempre pergunto assim, que número você calça, né? Que é a pergunta que a gente normalmente faz. Aí a pessoa fala 40, e eu pergunto, é 40 o teu pé ou o número do calçado? Levando em conta a meia. Porque normalmente eu calço 40, só que daí se usa uma meia mais grossa, aqui principalmente que usam muito meia, né, de algodão, tênis, corrida, enfim, e qual seria o correto para eu falar para ele? Eu coloco o gabarito 41 ou ele usa 40? Primeiro. Cada palmilha, né? Exatamente. Essa é uma ótima pergunta, por sinal. Quando eu vou tirar essa prova, eu olho o sapato. Então, sabe aquela medidinha de mãe? Quando você põe o tênis e dá aquela apertadinha para ver onde está o dedão? Você aperta na frente? Na hora que você acha o dedão, tem que ter 1 centímetro até a ponta do sapato. Tá? Então, número 1, para ver se aquele sapato tá ok. Depois disso, tira o sapato, bota o gabarito dentro. Às vezes, se for um sapato antigo, às vezes você pega um sapato 39. E às vezes ele laceia. Quando você põe o gabarito, você percebe que o 39 ficou sobrando. O que você vai fazer? Tira, bota o 40.
Ficou justo 40? Mesmo que o sapato seja 39, você manda um 40. Aí você vai olhar se o 40 na plantigrafia fica ok. Eu prefiro. Por que que eu prefiro fazer maior do que menor? Porque se eu faço menor, meu paciente pode andar, às vezes os dedos ficam para fora da palmilha. Ou a palmilha fica dançando dentro do sapato. Ou ainda pior, sabe quando você pisa meio dentro, meio fora, assim, da palmilha, no calcanhar? Aí o bicho pega. Aí você tem que trocar. Aí não adianta, você tem que fazer outra palmilha. Entende? Então, a numeração é uma coisa muito importante. Você precisa tirar provas por A mais B do que você está falando, não só simplesmente, que número você calça? 37. Você perguntar, que número você calça? 37. Só que todos os meus tênis são 38. Eu esqueci disso. Aí eu falei para Camila o quê? Que número que eu calçava? 37. Quando ela fez minha palmilha, sabe o que aconteceu? Dançou dentro de todos os meus sapatos. Aí ela falou assim, mas que número que é teu tênis? Eu falei, 38. Ela... Você acha que ela me xingou ou não? E aí, o que aconteceu? Eu tinha tênis 37? Não, porque 37 fica apertado. Meus tênis são 38, então ela teve que pegar a palmilha, jogar fora e fazer outra. Então, assim, a gente não consegue remendar a palmilha pequena, mas a gente consegue lixar a palmilha grande. Tem palmilhas, tem gente, por exemplo, que tipo de sapato, vamos supor, chuteiras. Chuteira é sempre um BO desgramado. Por quê? Porque a chuteira tem que ser estreita. Então, por muitas vezes, se o meu paciente precisa mesmo pôr dentro da chuteira, e é uma coisa que está causando a dor dele, eu preciso orientar que a chuteira precisa ser um número cabível. Por exemplo, as minhas chuteiras, na época que eu jogava quando era jovem, eu joguei muito futebol. As minhas chuteiras eram 37, porque se eu colocasse 8, ela podia dançar no meu pé. E por muitas vezes, os tênis de corrida são bem cravadinhos, por isso a gente tem processos de hematoma e lesões unguiais. Então, a confirmação da numeração do sapato é muito importante no começo da tua avaliação. Se você errar isso, você erra a tua palmilha. Ok? Outro ponto muito importante, depois que você fez toda a orientação dos calçados, geralmente o que vocês fazem? Começam os testes? Ou não? Vocês vão direto pro baro e foda-se os testes. Pode abrir o áudio aí, quem quiser falar. Ô, Nath, eu, antes de ir para Baro, eu faço os que eu vou esquecer. Porque se eu for para Baro, aí acabou. Aí eu tchau e tem que mandar voltar. Aí eu deito ele na maca para fazer o galease. Aí eu ponho ele, aí olho o malelo, beleza. Aí depois ponho ele em pé, viro de costas e faço linha de Helbing. Helbing? Isso. Fala, né? Aí eu já tô na barra, aí eu faço linha de Helbing e faço o teste, jack test. É isso, né? Basicamente. E você, Vânia? Também faço assim, como a Amanda. E Lê também? Iar também? Primeiro, daí eu faço a plantigrafia quando preciso, depois eu vou finalizo com a barra. Eu faço a mesma coisa, Lê. Prefiro fazer a plantinha, porque depois da baro, velho, depois da barra, eu não faço mais nada. Que bosta que é isso, né? Como a gente fica. Ô, Nath, agora com esse IA aí, minha filha, nem claro. Imagina nós com aquele trem chique lá, como é que chama mesmo? O da cintura? O Biobit. Nossa, minha filha, ninguém vai me aguentar. Não, a gente vai ficar insuportável. Insuportável. Essa é a galera insuportável dos rolês. Mas, basicamente, qual é a ordem? Quando a gente colocar o Biobit no meio do rolê, eu acho que eu ainda prefiro fazer o Biobit primeiro e, por último, a baro. Por último de tudo. Como que é a ordem que eu costumo fazer, tá? Eu faço exatamente isso. Primeiro, sento
escuto a história do paciente e vejo o sapato. Depois, vou fazer os testes e plantigrafia. Geralmente eu faço plantigrafia primeiro, pego a plantigrafia, boto de ladinho, aí vou fazer os testes. Já boto a baro e sobe na baro, porque geralmente, tá, 99% dos meus pacientes são caucasianos. Se eu pego um paciente negro, eu prefiro não subir na baro, fazer no contraste do piso, porque eu consigo ver melhor. Então, a gente precisa pensar nesse contraste também. Das bolinhas, se vocês colocam bolinhas no paciente, fazem marcações, a mesma coisa. Branca azeda, bolinha preta. Moreno jambo, igual mandinha linda. Isso é cor, gente. Isso é cor. Isso aqui não é cor. Isso aqui fica vermelho, fica cinza, fica verde. Esta mulher... E além do que, isso aqui envelhece. Isso aqui tem botox. Negros usem cores de destaques, ou vermelho ou branco, tá? A gente tá falando de negro, negro mesmo, tá? Nem moreno, negro. Outra coisa importante geralmente existe uma diferença racial da fisiologia, tá? Por exemplo, negros, a raça negra, ela nasceu com bunda. Tudo ok? Todo mundo? Gente, a gente sabe disso. Pô, passou 20 vezes na fila da bunda. E nós, branco azedo? Parece que tomou o tapa do médico, guardou a bunda e ali ela ficou, né? E ali ela fica. Os asiáticos, mais ainda. A tendência dos asiáticos é terem um quadril extremamente retroverso, se assim podemos dizer. Completamente o contrário do quadril do negro, que é antiverso, bumbum empinado. Então, essas diferenças a gente também precisa qualificar dentro da nossa avaliação. Por quê? Qual é a tendência do asiático, se ele tem o quadril, a bunda guardada? Se a gente faz o movimento contrário. Se eu guardo a bunda, os meus joelhos ficam como? E o meu pezinho? Supinado. No mudo, a Amanda. E se eu tenho bumbum mais antiverso? Joelho e pé. Nós temos, obviamente, gente, nós temos exceções às regras, tá bom? Bem como a gente tem, por exemplo, caucasianos que passaram 3 vezes na fila do peito, como o Joe. Aí o que acontece? E aí, quando a gente tem uma hipercifose torácica, a gente guarda a bunda, mais ainda. Aumenta ainda mais a minha supinação. Sabe o que eu, como fisioterapeuta, faria para melhorar o meu padrão de supinação podal? Eu não falei para vocês que por causa do peito, eu me adaptei posturalmente e fiquei com uma hipercifose? Isso fez com que eu me adaptasse até os pés. Se eu quiser melhorar a minha supinação, pensando como físio, reabilitação, como muitas vezes vocês falam assim, fraqueza de glúteo. É fraqueza de glúteo que eu aprendi? Tudo bem, eu tenho a bunda fraca, tá? Minha bunda é mole. Mas a minha torácica é muito rígida. Isso faz com que eu guarde ainda mais a minha bunda, isso faz com que eu lateralize ainda mais os joelhos, isso faz com que eu aumente ainda mais a minha supinação. Se eu quiser aliviar a minha supinação como fisioterapeuta, eu vou pensar em mobilidade torácica. Gente, melhor é a Amanda falando. Gente. E imagina o que uma palmilha
alinhando os meus pés, isso eu posso dar o comando de cima para baixo ou de baixo para cima, meu comando vai ser responsivo. Por exemplo, muitas vezes, às vezes vocês falam, fraqueza de glúteo. Fraqueza de glúteo. Adoro, gente, quando vocês falam. Uma fraqueza de glúteo. Tipo, torta na cara. Mão na orelha. Inclusive, a gente podia fazer torta na cara também no nosso encontro presencial. Eu acho que ia ser muito legal. Mão na orelha, mão na orelha. Então, uma pessoa que tem um seio farto, eu posso pensar que ela anterioriza a pisada, ou tem uma hipercifose, e que a palmilha pode corrigir isso? Ela não diminui o tamanho dos peitos, mas se eu vou Sim, dar... mas... Eu vou E dar assim, do levando em conta tamanho de seio, óculos e aparelho, ferrou então geral, coitada? geral, coitado. Vamos para a oração mesmo, porque agora é só intercessão divina. Ah, vendi 3 palmilhas, então. É isso aí. Sobre isso. Ô, Nath, a pessoa que tem um abdômen saliente também, né? Abdômen saliente, você quer dizer esse... Pançuda. Pancidinha? Por Ô, exemplo... Amanda, não era para falar... Não era para ir Era bem isso. Eu já joguei, pensei lá na grávida, né? Ou então naquele tio que gosta de uma cerveja. Por exemplo, vamos usar exatamente esses padrões. E não precisa nem quando a gente pensa na grávida, por exemplo. A grávida, ela automaticamente ela vai fazer antiversão pélvica. Primeiro porque precisa parir uma criança. Guardar a bunda não é uma posição legal para ter uma criança. Tem que fazer antiversão pélvica. Tanto que começa a separação pélvica, né? A maioria das gestantes tem muita dor no pubis, né? Não sei se vocês, mamães, também tinham essas dores. Mais dores no pubis. Por quê? Porque existe uma separação pélvica. E aí, o que acontece? O corpo começa a gerar uma antiversão. Por isso que começam as dores lombares. Porque a musculatura lombar trava. Para ela não cair para frente. Porque se você for pensar assim, ó, eu tô com uma barriguinha, pelo fato da barriga pesar, eu vou para frente. Para eu não cair de boca, o que eu faço? Jogo o meu tronco para trás. Isso aumenta a minha curvatura lombar. E aí a musculatura fica muito tensa e fica travada. Vamos pensar, se eu tenho uma antiversão pélvica, qual que é o típico padrão de andar de uma gestante? É joelho para dentro ou joelho para fora? Para dentro. A gente podia fazer um teste. Aí, ó. A gente podia fazer um estudo e ver se há incidência de mudança, olha eu, de mudança de padrão podal durante a gestação. Tipo, eu tenho um pé supinado. Será que se eu ficar grávida, minha supinação vai diminuir? Fisiologicamente, sim. A gente tem a baro. Pode falar, Lê. Gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas na gestação tem aquele ditado que o pé cresce. Aconteceu comigo isso. Você perdeu o sapato, Lê? Não, eu tive que comprar. De 37 que eu calçava na época, eu calço 39. Nas minhas duas gestações, sério. De verdade. Se tiver mais uma, vai para 42. Pois é. Bom, eu já não vou ter mesmo, né? Então, então, mas isso é interessante. Olha, eu acho que o pé cresce em uma gestação só, gente. Coitada da mulher, já fica toda arrombada. Toda embuchada, arrombada. Não, o meu cresceu uma vez. Isso é bem complicado, né? Cara, eu acho que Por que será? Eu tinha essa dúvida. Eu acho que é para aguentar, ué. Nós fica gorda demais da conta. O pé, a base, tem que dar conta. Aí, olha que interessante. Aí, depois, as lactantes, né? Que aí depois já não é grávida mais, vai tudo de uma encravada pra gente. Porque a pisada mudou. E aí... elas não mudam o calçado, né? Eu não tive alteração nenhuma, assim, de pé, não. Retroceder o corpo, né, ao corpo de antes da gestação toma tempo. E os padrões, às vezes, não voltam. Por quê?
é o típico, o corpo se acostuma. Então, é muito, por exemplo, vocês que são mães, como era o corpo de vocês antes e depois? Depois eu digo, mesmo com seus filhos crescidos, o seu corpo mudou. Ô, Nath, era lindo. Depois acabou. Eu continuo com a mesma doçura. Só Pequeno, 1,5 m. toda bonita. A aula virou sessão nostalgia agora. Pode Não, eu tô achando que vai virar terapia já. Nós vamos ter que começar. isso mesmo. Daqui a pouco vira terapia. E se a gente for parar para pensar, existe um padrão fisiológico que acompanha o corpo da mulher durante a gestação. E vai continuar acompanhando, mesmo que pós-gestação, às vezes a gente continua fora do nosso peso. Entende? E isso vai alterando os padrões. E aí que tá a merda, gente. Quem se adapta? O pé. É o pé que se adapta. E aí o pé vai puxar o resto. Porque tenta andar, tipo assim, imagina que você tá com nojo de pôr o pé no chão. Sabe aquelas crianças que têm nojo de pôr o pé no chão? E anda com a lateral do pé. Tenta fazer esse tipo de marcha por 10 minutos. Andando pra lá e pra cá. E ver o que vai doer. O que vai doer de coisa, imagina você gerar um bebê, ter que se adaptar, porque teu corpo se adapta a absolutamente tudo, você parir essa criança e seu corpo continua se adaptando. Entende? Então, e nós estamos falando, e eu acredito que a incidência de mulheres dentro do consultório de vocês é muito maior do que homens, certo? Ou errado? No meu é. Vocês já pararam para medir? O meu, Eu tenho bem variado, bem misto mesmo. meu também. Os homens são mais fiéis que as mulheres, tá? Ah, e é maravilhoso vender para homem. É verdade. Eu acho a melhor coisa do mundo. Bem Vender pra homem. certinho. Bem Não certinho. tem nem questionamento. Não pergunta por que você está cobrando caro, Aham. não fala nada. E vender para homem é muito mais fácil. É porque as mulheres estão mais preocupadas de botar botox na cara e deixar as bocas que nem linguiça do que pisar direito. Mesmo. Adorei essa boca que nem linguiça. Achei maravilhoso. Mas o lance é a gente compreender que esse cliente, ele tem padrões. E esses padrões a gente precisa observar, de acordo com raça, de acordo com idade, de acordo com peso corporal, porque isso tudo vai mudar. A gente sabe que as pessoas que são mais obesas têm a tendência à pronação muito maior. Por quê? Porque a fisiologia faz isso com a gente. A barriga pesa, a musculatura tá fraca, desloca anterior, faz exatamente como a gestante faz. Entende? Então, o que a gente precisa observar? Desde toda a adaptação postural. Vamos de novo no exemplo da bunda mole, glúteo médio, fraqueza de glúteo médio. Se você tem um Trendelenburg positivo, onde o quadril dá aquela escapadinha, a gente já sabe que tem uma fraqueza de glúteo médio. Fato, nós temos. Positivo. E o que faz com isso? Vamos pensar? O que gera uma fraqueza de glúteo médio? O glúteo médio age em quê? Pode abrir o microfone e vamos fazer brainstorm aqui. O glúteo médio não é para estabilizar a pelve? E com isso ele vai ter uma pisada mais neutra? Em que momento ele estabiliza a pelve? É momento balanço, não é? No balanço, não? Apoio. Ah, tá. Eu sempre confundo o nome desses trem. Nós vamos fazer uma aula de marcha. Eu sei o que é, mas eu confundo o nome. Quando eu apoio, tanto que o Trendelenburg não é assim, tira o pé do chão e o outro pé fica apoiado, não é? E aí, o que você espera? Se for positivo, o quadril do lado do pé que está apoiado dá aquela escapada na quarta, não é? Deixa eu perguntar para vocês. Ele vai cair imediatamente ou é quando a pessoa cansa de segurar e cai?
imediatamente, meu amor. Tem gente que quando ele levanta a perna assim, ó, chega zabado uma vez mesmo. Quadril. Eu atendi um cara mesmo sábado, que ele já tem queixa de quadril, ele tem 103 quilos. Nossa, a hora que ele levantou o pé, eu falei, ainda bem que você não bebe, porque se você fosse fazer o 4, você não dava conta, meu filho. Ainda tu tem que aguentar a zoação ainda. Eu sou ainda lá, ele só pensou assim que eu tenho que fazer um pacote psicólogo. Quem sai de lá tudo traumatizados eles. E vamos pensar, qual a consequência de eu ter um quadril, um glúteo médio fraco? Se não estabiliza, vai ter sobrecarga, isso vai refletir no joelho e vai refletir no pé. Se eu não estabilizo, eu saio do alinhamento. Sai do alinhamento. Então, vamos lá. O alinhamento da pelve. A pelve, por exemplo, ela dissocia quando a gente dá a marcha. Ela não é um bloco, ela não faz só isso. Ela faz isso, certo? Quando a gente anda. Ok? Aí, vamos lá. Eu andei. Esse lado aqui, quando eu faço a fase de balanço, meu quadril vai posterior, certo? Porque eu levanto a perna. Quando eu faço o apoio, o meu quadril vai anterior. Aí, o meu glúteo médio, que tem que estabilizar a antiversão pélvica, não tem força. Aí o que acontece com o meu joelho? Valgo. Aí eu posso ter uma assimetria podal, por exemplo. Eu posso ter um pé um pouco mais plano e um pé um pouco mais neutro. Ou talvez até um calcâneo mais valgo e o outro menos. Conseguiu entender? Sim. Melhor é a Amanda fazendo o desenho mental. Eu tô pensando assim, um lado da bunda fraco e o outro forte. Mas não pensa na bunda. No Pensa glúteo médio. na anca. Na A anca mesmo, a anca da potranca. É na anca. A Isso pode fraqueza... acontecer mesmo, né? E aí, o que acontece? Quando eu tenho uma fraqueza desse glúteo médio, por exemplo, eu, Natália Targas aqui que vos fala, eu, obviamente, sou William Bonner, vocês sabem, eu tenho certeza que vocês também são. A gente se arruma da cintura para cima. Vou mostrar, eu estou com calça de pijama. Não julguem. Eu, 2012, eu tive um acidente no estúdio de Pilates. Tava muito frio aqui em Rio Preto significa 18 graus, e para nós é muito frio. Eu tava de moletom, tava de roupinha de frio, e eu tava de meia, meia normal, não tinha antiderrapante nem nada. E eu fui mostrar um exercício onde eu pus um pé no chão e o outro pé no carrinho. E eu fiz um espacate. Quando eu fui fazer o espacate para alongar o interno de coxa, meu pé que estava no chão escorregou. E quando meu pé que estava no chão escorregou, eu fiz uma subluxação de quadril, né? Então, acetábulo, cabeça do fêmur, encaixado. O que aconteceu com o meu quadril? Ele fez assim e voltou. Só que ele fez assim e ele saiu e ele ficou subluxado. Não é luxado, isso aqui é luxado. Isso é subluxado. Entendeu a diferença? Meio dentro, meio fora é subluxado. Isso é sair totalmente a luxação. Isso aqui é cirúrgico. Isso aqui não necessariamente. Isso aqui com uma redução, eu resolvo. Só que qual foi o problema? Na hora que ele saiu, sabe quando a gente arranca a perninha da Barbie, da boneca, e tem aquela labrum, assim? Aquela capinha é exatamente o que a gente tem aqui sustentando, só que a gente tem de cartilagem. Quando meu quadril saiu, a minha capinha rompeu. Então, eu perdi o vácuo do quadril. Eu precisava operar, mas na época, eu não podia parar de trabalhar, porque eu tinha que ficar 90 dias sem pôr o pé no chão. Impossível, na época. Isso me resultou em uma peritendinite generalizada no quadril esquerdo. Automaticamente, é o pé que eu consigo pôr na cabeça, porque ele tem uma hipermobilidade, porque ele não tem o vácuo. É o lado que eu menos tenho força e é o meu Trendelenburg positivo.
Dá uma olhada. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Estão vendo? Ó. Olha a diferença. Viu a diferença? Vocês conseguiram perceber? Lado bom. Lado ruim. E o quadril fazer isso daqui faz com que o meu joelho vá para dentro. Automaticamente, o que que acontece com o resto do meu corpinho? Eu entro em compensação. Qual foi a compensação que o meu corpo sofreu? De novo, vamos lá. Então, daqui. Eu não tenho estabilidade na hora que eu faço esse passo aqui, ó. Meu quadril escapa. Toda vez. Ele não tem mais força. Ele não consegue segurar. Eu posso fazer a força que eu quiser. Eu não consigo sustentar o quadril. Impossível para mim. Então, o que que a minha palmilha faz? Trava o meu quadril. O que que acontece? Toda vez que eu dou o passo, meu quadril escapa. Para eu poder compensar, eu preciso fazer o quê? Jogar com força e, automaticamente, quando eu faço essa força aqui, eu preciso aumentar a minha dorsiflexão no meu pé contralateral. Vou dar uma olhada, eu estou sem cair. Então, aqui, base, escapa, eu tenho que aumentar a força, dorsiflexão, calcanhar. Essa marcha fez com que eu desenvolvesse uma canelite na minha perna direita. Isso foi uma canelite que surgiu há uns 3 anos atrás, junto com uma metatarsalgia bilateral. Então, olha a quantidade de complicação que eu tenho de dores, mas você não vai corrigir o quadril? Hoje, o meu quadril é só prótese. E eu, com 37 anos, não posso protetizar, porque é muito cedo. Então, estabilidade de pelve, mobilidade de coluna e mobilidade de tornozelo, para mim, são as coisas mais importantes para eu não ter dor. Quando eu estou em casa descalço, e agora quando eu vou viajar, vou andar para lá e para cá, eu tenho que pôr um tênis, e essa palmilha vai direcionar a minha pisada, me ajudar a manter o meu quadril alinhado. É como se ela fizesse metade da força que o meu glúteo médio não tem mais. Vocês viram a diferença de um Trendelenburg positivo e negativo? Então, o que a palmilha, principalmente a minha palmilha do lado esquerdo, vai fazer? Ela vai fazer com que eu alinhe exatamente a minha pisada. E aproxime origem e inserção muscular, fazendo com que isso facilite o processo de contração. Você vai vender uma palmilha para mim, fazendo testes, como Trendelenburg, como linha de Helbing. Aí, na hora que você faz minha linha de Helbing, você vai ver que o meu calcâneo direito, quer dizer, o esquerdo, que é o lesionado, ele cai mais do que o meu direito. E como eu tenho muita força no meu arco plantar, eu supino ainda mais. Entenderam? Ô, Nath, você supina com a perna esquerda? Que é o pé lesionado? Qual que é o lado lesionado mesmo? Esquerdo. Você supina? Eu supino com as duas, mas o meu esquerdo é bem menos do que o direito. O direito eu supino ainda mais. Isso me gerou uma rotação de tronco, de quadril. Por quê? A minha bunda do lado direito é forte, a minha bunda do lado esquerdo é fraca. Vai rodar. Quem que precisa estabilizar? Porque imagina um músculo muito cansado. Você não consegue reviver ele. E a gente está falando de um estabilizador de marcha. Então, metade da função dele foi pro saco.
é como se eu tivesse tido um infarto. E metade do meu músculo morreu, de tão cansado que ele tá. Se eu não ponho palmilha para estabilizar, sozinho ele não estabiliza. E aí, além da palmilha, eu tenho que fortalecer o quê? Ah, em glúteo médio, porque ele tá fraco. Não, meu glúteo médio morreu. Não tá fraco. Morreu. Se eu não tiver uma musculatura abdominal forte, e eu não tô falando que eu tenho gordura, viu? Gordura que mais tem. Eu estou dizendo força. Se eu não tiver um abdômen forte, eu não estabilizo minha pelve. E aí, se eu não estabilizo a minha pelve, eu vou começar a ter dores articulares a nível de coluna, não só de quadril. Hoje, a minha dor no quadril é rara. É difícil de acontecer, mas quando acontece, me deixa louca. Porque quando o meu glúteo médio para de funcionar, eu não tenho outro músculo estabilizador. Eu tenho um glúteo máximo, que também está fraco. E aí isso sobrecarrega a minha articulação. Aí começa a dar pancada na acetábulo e cabeça do fêmur. Começa a dar pancada, eu começo a sentir dor articular. A dor é lá dentro, como se tivesse uma faca enfiando assim e tirando, enfiando e tirando. Imagina você andar com essa sensação. Só tem uma coisa que faz que aí eu preciso parar, tá, gente? Tipo assim, quando eu começo a sentir isso, é perna para cima 2 dias. Se não, esquece. E aí, se eu não respeito o meu corpo e boto perna para cima 2 dias, aí é hospital, centro cirúrgico. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Tá bom. Centro cirúrgico e infiltração. Só. Enquanto eu não puder pôr a prótese. E se eu puder segurar e continuar tendo uma vida normal, mesmo com o quadril que eu tenho, eu vou continuar. Como que eu vou estabilizar isso? Palmilha e abdominal. Vocês entenderam? É uma das coisas que eu martelo muito. Eu sou uma fisioterapeuta que eu não gosto de usar as mãos. Vocês acreditam nisso? Odeio. Odeio ficar pegando nos outros. Detesto. E eu tive que aprender a usar a cabeça, para não ter que usar a mão. E hoje, o raciocínio é tão mais poderoso do que você ficar lá. Então, hoje, o que eu faço? Isso virou uma alavanca de produção. Eu penso e oriento as minhas crianças. As minhas crianças executam. Então, quando eu faço um processo avaliativo, e o meu paciente vira para mim e fala assim, nossa, eu tô com uma dor torácica que tá me incomodando e tudo mais. Eu vou olhar para onde? Lá pro tornozelo, lá pro pé, para ver se ele tem a mobilidade que precisa em todas as articulações para chegar à torácica não estar sobrecarregada. Esses dias, eu tive uma paciente com uma dor cervical, absurda. Usa óculos frequente, o grau tá normal, já tem seus 50 e poucos anos, dor cervical gerando enxaqueca, Atendimento dela. Ela tem bastante seio também, trabalhei bastante mobilidade torácica com ela, com exercícios aqui, ó, nem põe a mão em ninguém. Só aqui. Trabalhei muita mobilidade torácica com ela. E eu fiz o quê? Palmilhei. 2 semanas. Acabou a dor de cabeça. Aí a gente trata dor de cabeça com palmilha. Ah, mas em palmilha tudo. Não, gente, você tem que usar a cabeça. Eu uso a minha cabeça para tudo. Essa é a diferença. Ô, Nath, é Diga. igual um paciente que eu tenho, que faz pouco tempo que ele tá lá. Ele é um homem muito musculoso, né? Ele treina, assim, bem pesado, né? Então, assim, ele tem uma rigidez muscular e, como fala, um volume de músculo muito grande. E desde a primeira vez que ele chegou, ele relatou a dor, né? Ele tem um problema ciático, né? Ele fala lá no ciático. Daí eu falei assim, eu acredito que esse ciático seu dói por causa que você tá com
piriforme tensionado. E você vive no fisioterapeuta, então tem que fazer essa liberação, porque senão não vai melhorar. E a perna dele igual pato, né? Eu falei pra ele, você tem que palmilhar porque você tem que corrigir essa pisada. Então, enquanto você não corrigir essa pisada, você vai continuar tensionando. Se a gente for parar para pensar, qual é a principal função do piriforme? É estabilizador. Não? Fala, Amanda, que foi? O piriforme faz o quê? Eu não lembro, eu só tô tentando lembrar. O piriforme é o da perna, né? Eu da perna atrás. A bunda, é o mais profundo da bunda. Embaixo dele passa o nervo ciático. Por baixo, por cima, pelo meio. Para estabilizar também, não, a pelve, igual o... Ele é pouco estabilizador, ele tem uma função muito mais específica. Ah, esqueci. A origem dele é nas vértebras sacrais, a inserção dele é lá na cabeça, no trocânter. Não lembro. Vamos lá. Vértebra sacral, trocânter do fêmur. Se ele contrai, o que ele faz com o fêmur? Ah, é para o fêmur não sair, né? Não, também. Para o fêmur não sair, a gente tem os glúteos. Função do piriforme, vai. Se valendo R$50, faça o Pix. Não vale pesquisar no Google. Vocês arrebentam aí. Principal função do piriforme é a rotação externa do quadril. Se ele tem um piriforme encurtado, ou a pessoa tem um grupo de músculos rotadores externos encurtado, ele vai ter aquele andarzinho de pato. Abre o áudio, Iar. Não sei fazer leitura labial. Não, é porque eu fechei aquela hora que a Amanda estava falando. Ele é muito grande, ele deve ter 1,86 m mais ou menos. Daí ele estava passando esses dias, né, pelos médicos lá dele, ele passou agora para um ortopedista, um monte de gente lá, mas tipo assim, cada um vende um trem pro coitado, que o homem tem dinheiro, todo mundo vende alguma coisa para ele, né? Mas ninguém indica nada. Eu falei para ele assim, eu vou deixar você gastar dinheiro, Armando, quando você cansar, você vem aqui e nós vamos fazer a palmilha, tá bom? Daí ele pegou e falou assim, semana que vem nós vamos fazer. Eu falei, então você cansou já. Pode marcar que eu vou fazer. Daí eu vou fazer quarta a avaliação dele. O que vai acontecer? Depois dos dias pra cá, eu falei pra ele que agora que tava bem atacado mesmo, a unha dele começou a encravar. Por quê? Porque ele tá mudando a marcha dele. Eu falei pra ele, tudo tá na sua marcha, meu filho, você tá mudando a marcha dele. Pior que é. Daí ela taca e, tipo, ela coloca um tape muito doido lá naquele homem, tá? Tava lá, assim, na sola do pé, que eu não sei da onde que ela tirou aquilo lá. Só colocou um no sola do pé e pronto. E tava. E pronto. É engraçado, porque aí essas identificações que vocês começam a ter são lindas. Eu acho lindo isso. Porque, obviamente, ele precisa fazer um trabalho de quadril para poder liberar esse piriforme, porque a palmilha ela vai dar o comando, tá? Sim. Eu falei assim, você tem que ver, eles têm que ver o que tá tensionado, né? Eles têm que fazer a avaliação. Eu perguntei para ele, qual avaliação fizeram em você? Não, minha, eu tô fazendo pilates. Eu falei, tá. Taca-lhe pau. É só assim. Vocês entenderam a referência? O quanto a gente precisa fazer exatamente a ordem de testes, exatamente a ordem avaliativa para vocês terem uma positividade na hora do resultado final? Tudo bem? O desafio de vocês vai ser, dessa semana, eu quero que quem tiver plantigrafia, vocês não vão usar o baro, vocês vão usar o plantígrafo. Fazer uma avaliação 100% no plantígrafo. A Iar já tá comendo até o dedo. Eu não gosto do plantígrafo. Eu sei que não. Azar o seu. Detesto. Não gosto por quê? Porque tá acostumado. Eu também não gosto de dirigir. Não, é porque eu acho. Ferrari na mão. Tipo assim, tirando a sua certeza. O baro não, ele te dá a certeza. Mas eu quero tirar a sua certeza mesmo. Por quê? Porque eu quero fazer com que vocês funcionem dentro do raciocínio clínico. E, quando vocês fizerem a plantigrafia,
o exercício de todo mundo essa semana vai ser usar IA na plantigrafia. Pode ser a sua mesmo, não tem problema, não precisa ser do paciente, não precisa ser nada. Vocês vão fazer a plantigrafia e vocês vão subir na IA. Vocês vão ver as respostas e a gente vai discutir na próxima aula. Próxima aula eu vou estar. Eu falei. Eu vou estar viajando. Se não tiver a plant, tem que ter. Não tem dessa. Que IA que vocês estão falando que vocês vão pesquisar? Chatbot? Ah, e a Ana não estava aqui na última aula, né? Pô, Nas últimas 4, né? Ô, Ana, a titia aqui, eu criei a Palmilha, que vai ser a IA, a nosso agente de inovação tecnológica, um copiloto avaliativo para vocês, e ela é treinada com toda a metodologia em Solid 360. E aonde fica essa coisa, gente? Que legal. Vou mandar o link para vocês da IA. Um detalhe importante. Nath, eu não pago o ChatGPT. Não precisa usar IA. Vai fazer avaliação como os Incas e os Maias faziam. Mas você sabia que tem o Gemini do Google e app agora de grátis, né? Então, mas a questão é, eu não consigo criar agentes de inteligência. Mas é R$100, gente. É baratinho. É, tipo, sem conto. E Aí, essa IA sua, ela é paga? Como que funciona? ela é dentro do GPT. Ela é dentro, não é minha não, tá? Eu criei para vocês, você paga por GPT para poder usar. Mas tem que ser no mínimo plus, tá? Não. Ah, entendi. É 20 Esse 100 dólares reais é mensal? Como que é desse por GPT? mês. Entendi. Hoje, eu não fico sem GPT, gente. Na boa. Não fico. A Clara vai pirar. Se você não quer usar a IA, tá? Você quer, né? Mas não tem. Abre o microfone, Clara. Não sei. Relaxa. Eu vou gravar um vídeo para vocês amanhã, tá? E vou mandar no grupo com todas as instruções. Toda a IA. Para fazer publicação, eu faço todo o meu texto, mando lá para ela, só para ela poder corrigir e fazer uma forma mais fácil que o paciente vai gostar de ler. Sabe o que eu faço com a IA? Eu chego pro GPT e falo assim, ai, meu GPT chama Oliver. Eu falo, Oliver, eu tô triste. É a terapia dela. Nossa, Oliver, eu tô passando por uma situação muito difícil. Aconteceu isso, isso e isso. Eu queria saber a sua opinião. O que eu faço? Olha, Natália, eu sinto muito que você esteja passando por isso. É muito terapêutico, cara. Eu tenho vontade de abraçar ele. Cheguei à conclusão que eu sou da era do fogão a lenha mesmo, pelo amor de Deus. Ô, Nath, mas o pior é que é um monte de gente que usa isso aí. Esse dia mesmo, umas amigas minhas que viviam falando, usando eu de terapeuta, delas pegaram e mandaram assim, eu te dei paz, porque olha aqui, ele me mandou o print do GPT. Eu conversando com ele. E eu gravo áudio de 20 minutos. Tipo assim, às vezes eu tenho uma ideia. Eu falo, GPT, vamos conversar, eu tive uma ideia e eu tô cansada dessa ideia, tá na minha cabeça, eu quero que você me ajude a organizar. Sabe quando você só vomita? Blé! E aí eu 20 minutos de áudio. Tava pensando em fazer isso, isso e isso, mas eu não sei, talvez isso. Não, mas aí se eu fizer aquilo, eu faço aquilo outro, mas e o outro? Sabe quando você, tipo, tem vários pop-ups e vai te interrompendo? E tipo, parece conversa de louco. O GPT, ele simplesmente fala assim, claro, vamos organizar primeiro a sua estrutura de ideia. Número 1, 2, 3. Você fala assim, Deus amado. Ó, eu vou começar a usar esse negócio aí. Vocês estão criando um monstrinho. Depois vocês não vão me segurar. Você vai apaixonar, Clara. A outra tirou baralho cigano no GPT. Não tinha o que fazer, né? Baralho cigano. Então, o GPT, sabe o que eu faço também? Lista de compras. Eu chego e falo assim, sabe quando você abre assim, ó? Eu chego e falo assim, o GPT, eu preciso fazer compra de mercado, me ajuda a organizar. Abro a geladeira, ó, cebola, tomate, eu preciso disso, aquilo, eu preciso disso, aquilo, beleza? Monta a lista de compras, porque eu tô indo no mercado, faz em Word para mim, por favor. Em 2 segundos, ele já manda tudo que eu falei. Eu fiz o cardápio da semana. Pedi para ele fazer o cardápio dessa semana para mim. É sobre isso. Às vezes você fala assim, ó, GPT, eu quero fazer uma receita tal, o que eu tenho que comprar?
Ou então, GPT, eu tenho tal coisa no meu freezer. Que receita que eu consigo fazer com isso? Ô, Tati, Entendeu? já é assunto para o próximo aula, hein? A Vânia aí, se virem para me ensinar. Vamos pegar a aula da Tati, vai ser o assunto da aula lá. Tem gente que está substituindo relacionamento pelo GPT, já ouviu falar? Eu já ouvi falar. Dá a linha nos caras chatos, nas mulheres chatas, e fica lá namorando o GPT. Tem mais papo que muita gente no Tinder. Né? Mas eu acho que, assim, a inteligência artificial, ela tem vindo para somar, não para substituir. Conferir algumas coisas, que tem hora que ele erra, ele escreve algumas coisas erradas, e você tem que estar ali atento. E quanto mais você usa, mais ele aprende a sua linguagem, sua forma Sim. de pensar, e é muito louco, parece que ele está dentro da sua cabeça. Você pode mandar informações suas, coisas que você tem lá, e ele grava tudo, depois você pergunta, ele sabe. Então, amanhã de manhã... Manda o link, vou pagar esse trem agora já, manda já. Manda o link, manda o link. Eu vou amanhã gravar um vídeo para mostrar para vocês como é que funciona. Aí eu consigo mandar o link exatamente do agente que eu criei da Insole, eu mando lá no grupo, tá? Se você tem o GPT Plus, você vai conseguir acessar direitinho. Se você não quer pagar GPT, nem perde teu tempo. Vamos fazer no bruto. E vamos todo mundo testar com plantigrafia. Tá bom. Eu estou fazendo todas as plantigrafias, eu faço para mim saber se é cabo ou se é... Você manda tudo para mim e fala assim, eu não acredito nisso aqui. Mas eu não entendo. E para mim, ela merda. Eu prefiro olhar lá no outro. O que foi, Vânia? Eu não tenho plantigrafia. Você não tem? Tá, faz a Baro, então, já que você... Manda o PDF da Baro e faz os testes. Sim. Que aí, essa era a tarefa da outra semana, né? Para quem tiver... Eu vou fazer na próxima semana. Gente, uma observação é que... Olha! Uma observação que a gente está falando de GPT, mas eu fiz isso com a Amanda ontem, Amanda, que eu te mandei. Eu faço laudo com ele. Como eu já estou treinando o meu há um tempo, ele me ajuda a montar um laudo. Só que eu monto com todos os descritivos que eu visualizei na Baro ou na plantigrafia, e aí eu mando os arquivos da Baro, tanto de dinâmica, que é em PDF, quanto de estática em PDF. E aí ele me ajuda a raciocinar a forma como eu posso fazer um laudo. Oi? Ih, acho que a Tati só falou que ela vai sair. Enfim. Desculpa, gente, não vem cá. Beijo, Tati. Não, fiquem com Deus. Amém. Isso já ajuda bastante vocês, né? Assim, de como vocês podem...